Até então, os meus primeiros 10 anos de estudo musical, eu nunca fui orientada sobre como trabalhar a memorização. Aliás, o processo da memória musical acontecia sempre no final de tudo. Depois que eu tinha aprendido toda a música, que ela estava linda, com a dinâmica, com a interpretação, a expressividade, depois que ela estava formada, chegava o momento que a minha professora falava, ó, agora você decora para apresentação. Então tinha esse caráter também, era uma memória que era feita para apresentar, para se colocar num recital, numa apresentação musical. Sempre foi assim, no final de tudo, para se apresentar. Se a música não fosse ser apresentada, eu não memorizava também. Então, os meus 10 primeiros anos foram assim. Enquanto eu era criança, molecona, sempre funcionou numa boa essa memória automática, que é uma memória de papagaio, né? Que eu repito e acaba memorizando. E eu tocava numa boa na apresentação. Ótimo. Quando eu comecei a ficar uma adolescente, e aí começam a vir as inquietudes, as vergonhas, eu tô pagando mico, o que vão falar de mim? Aí você começa com essas neuras na fase da adolescência e leva isso pro resto da vida, né? Depender de como que você vai cuidando desses pensamentos que a gente tem quando a gente se expõe em público. Eu comecei a ter os problemas do estresse, né? Da tensão, do nervosismo. Eu comecei a sentir medo do julgamento da plateia. O que as pessoas vão achar quando eu estou tocando? Quando a gente é criança, não há isso e a gente deveria conservar essa naturalidade da criança. Mas, enfim, né? Acontece que eu comecei a ter brancos em algumas apresentações, esquecia, perdia o fio da meada. Por quê? Porque a minha memória estava apoiada apenas na questão motor, e aí eu esquecia alguma notinha, ficava nervosa, acelerava um pouco, corria um pouco, desandava o ritmo. Era o suficiente para ter uns brancos, precisava começar a música de novo. E aí, isso parecia que era assim, um bicho de 7 cabeças para mim, né? Começar a música de novo, nossa, que coisa péssima, coisa horrível, no meio de uma apresentação, não pode errar. Foi chegando num ponto que eu fui criando pânico de memorização, medo mesmo, e assim, bloqueei, não memorizava mais. No final do curso técnico de piano, não memorizava, não queria saber de tocar de memória de jeito nenhum. Inclusive, eu questionava muito por que que eu tenho que memorizar, por que que eu não posso colocar a partitura na frente e ter esse meu guia do meu lado. Eu não entendi essa cobrança de memorizar para apresentação, sendo que a vida toda eu tocava lendo, eu ficava um ano estudando uma música, era um ano lendo, e aí no último mês, um mês antes, algumas semanas antes da apresentação, tinha que memorizar, apresentar, e aí eu questionava muito isso, bloqueei, não aceitava, não conseguia, não me sentia capaz, ficava extremamente nervosa, assim, preocupada, me sentindo incapaz se eu tivesse que ir para o palco para tocar uma música de memória. Eu tinha quase certeza absoluta que eu ia esquecer e que eu ia errar e a minha apresentação ia ser um fiasco. Então, esse bloqueio ficou muito sério e eu cheguei assim na faculdade de música, bloqueada para tocar de memória. Não queria, não aceitava e não entendia também essa questão de que a memória trazia um aprofundamento do meu domínio instrumental, do meu repertório. Eu fazia aula de teoria, eu fazia aula de harmonia, de solfejo, de história da música, todas as matérias complementares que são importantes para nutrir a nossa habilidade musical, como eu sempre falo, mas todas elas fora da conexão com o meu praticar ali no instrumento diariamente, no piano. Parecia que era uma matéria à parte, sabe? A música também tem isso, eu aprendo isso, mas eu não colocava isso dentro da sala de aula. Então eu não tinha esse recurso musical conectado com a minha prática, jamais fiz análise de uma partitura que eu tocava. Não, eu tocava apenas pensando na nota certa, no tempo certo, com o dedo certo e acabou. Então eu não tinha o conhecimento musical realmente embasando a minha performance. E aí eu não entendia também o quanto que o processo de memorização faz com que eu me aproprie cada vez mais desse repertório, que eu aprofunde o meu domínio ao entender, porque quando você induz a memorização, quando você não deixa ela ser automática, você na verdade faz isso por um processo de análise, e essa análise musical te enriquece muito na sua capacidade de interpretar bem essa música. Você sai da superfície de pensar apenas, eu devo colocar essa nota nesse tempo com esse dedo, que é a preocupação que eu tinha no piano. Essa nota tem que ser nesse tempo com esse dedo aqui, ok? Você sai disso.
Você começa a cuidar da sonoridade que você tem, porque você usa o teu conhecimento musical para embasar essa sonoridade e isso impulsiona a tua memória. Então, a memória, ela não deve ser um processo que vem ao final de tudo, ela deve vir durante o nosso estudo musical, enquanto nós estamos treinando, porque o nosso estudo musical também deve ser embasado numa análise o tempo todo. Acontece que na maioria das vezes, e ainda hoje, muitos alunos não são orientados para isso, e possivelmente esse é o teu caso.